somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aleluia, louvado seja Deus. Somente crer, né? Tudo é possível, é somente crer. O Senhor Jesus disse, né? A Deus tudo é possível. Então, é somente crer. Porque na palavra de Deus, disse o Senhor, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, é pela fé. E que assim Deus continue abençoando a cada um de nós. No nome do Senhor Jesus. Desejo ler com os irmãos, aqui Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Tem como título aqui, os dois alicerces, né? Um título aqui da própria escritura aqui, já intitulado assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, baseado nessa escritura, os dois alicerces, né? Edificados, em qual fundamento nós estaríamos edificados? Falando de Cristo e anticristo, o fundamento verdadeiro da rocha inabalável e o fundamento sobre a areia. Então a Bíblia nos oferece, né, as condições para uma vida espiritual correta para com Deus. E precisamos estar atentos às Escrituras. Então o Senhor disse, né, através de Davi: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Os edificadores são os pregadores, os anunciantes do Evangelho, construtores, né? Claro, no bom sentido, porque é o Senhor que constrói. Como é o Senhor que nos criou, então, como veio o pecado, separou o homem e Deus, e então agora Deus chama o homem. Então, olhando
a doutrina sobre a rocha, nós sabemos que a rocha é Cristo, e tudo que está fora de Cristo não tem fundamento, né? Então, Efésios 2:20 nos diz que nós estamos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, na qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, ou seja, pedra de fundamento. Então, edificados por Deus, casa espiritual, habitação de Deus. Então, cada um de nós, chamados a ser filhos de Deus, somos templos, né? Então, cada um de nós sermos edificados espiritualmente falando por Deus. E a nossa vida cristã, ela começa pelo batismo. Então, nós temos Mateus 28:19, que disse, né? Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Enquanto, né, que Atos 2 nos fornece também sobre o batismo: arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, nós temos estas apresentações escriturísticas, elas não divergem, mas elas devem estar em harmonia, né? Então, temos que considerar as Escrituras e o que elas nos apresentam em torno desta salvação. Isso é algo muito sério para a nossa vida espiritual, pois todos que desejam ser salvos devemos ser conscientizados, e conscientizados conforme nos apresenta a Escritura, a palavra do Senhor. Não há dois senhores, há um só Senhor. O próprio Senhor Jesus, né, repetindo o que disse Moisés, ele disse: saiba, casa de Israel, que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, conhecer este senhorio do Eterno, ele manifestando a redenção, a salvação, o perdão para o pecado. Então, como base para a nossa vida, a nossa casa espiritual, então, tem que estar edificada sobre a rocha. Então, nós estamos falando desse lado de Cristo, do arrependimento, o batismo. Examine com sabedoria, com entendimento, ao ler Atos, capítulo 2, versículo 38, porque é muito explícito, né? Para o arrependimento, a chamada para o arrependimento, o batismo em nome de Jesus Cristo, recebendo o perdão pelo o seu nome. Então, é no nome dele que nós temos o perdão dos pecados. Então, ler e entender. Batizados para o perdão dos pecados. Batizados como? Em seu nome. Usando o nome. Isso faz uma grande diferença. Usar o nome. Pois, se tomarmos a ordenança de Mateus 28:19, é uma ordem dada aos discípulos. Então, você olhando para os discípulos, recebendo a ordem batismal. Mas, né? Porém, em Atos, eles estavam em pleno cumprimento. E vamos ressaltar que naquele cumprimento já não era mais simples e meros homens. Eram homens que estavam cheios do Espírito Santo. Então era o Espírito Santo falando através dos lábios daqueles homens,
e enfaticamente falando, né, usando Pedro, né, que falou estas palavras, então estava cumprindo, né? Você olha em Lucas 24, que o Senhor disse, né? Convém que Cristo padeça, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E em seu nome se pregue o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, pregar o arrependimento e o perdão dos pecados. Aí ele conclui, a todas as nações. Então, não era só para Israel, a todas as nações, a começar por Jerusalém. Então, eles estavam reunidos em Jerusalém, foram cheios do Espírito Santo e começou em Jerusalém. Então, e depois continua dizendo, né? A promessa é para vós, judeus, para vossos filhos, também judeus, para todos quantos estão longe, que eram os samaritanos, e todos quantos o Senhor os chamar. Aqui estamos nós, depois de 2000 anos, olhando então para essa doutrina apostólica, falando de Cristo. Então você que acompanha a internet, né, ouve-se falar muito de anticristo, falso profeta, besta, e está esperando aí, talvez em um grande intelectual do mundo, né, pensando que ele é o anticristo. Você não está errado. Se ele não é um cristão, ele não está de acordo com a palavra de Deus, ele também é anticristo. Só que precisamos olhar para nós, indivíduos, que se nós não estamos de acordo com a palavra de Deus, então somos anticristos. Quando somos encontrados brigando contra o Evangelho, muitas vezes pegando o Evangelho para rebater o Evangelho, fazendo um confronto da palavra de Deus, e ela não é de confronto, ela é harmônica, ela se harmoniza em seu todo. Quando nós temos a palavra de Deus dentro de sua harmonia, ela esclarece para nós. O Espírito Santo, o autor da palavra, esclarece, traz luz, revela ao nosso coração. Então vamos entender que o anticristo nós encontramos em Apocalipse 13, né? Diz assim: e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, vejamos que esta besta sobe do mar. Mar, você toma Apocalipse 17, é representado por povos, nações, línguas. É certo que quando houve o princípio do anticristo, esse espírito anticristo, foram logo nos dias primitivos, saindo do meio dos cristãos. Então encontramos o apóstolo João, né, que era um discípulo, e o então nosso apóstolo do amor, aquele que recebeu estas visões apocalípticas, falando, né, em suas cartas, que muitos já tinham se tornado anticristo, falando de muitos, de pessoas. Então, sabemos que já é o fim, porque muitos têm se tornado anticristo. Mas há também no singular, a manifestação do anticristo. Então, tanto refere a pessoas que são contra a palavra, como também se refere a alguém, né, que vai combater, ou ele vem combatendo. Então, esse espírito anticristo, ele é mostrado bem ali. Nós encontramos o apóstolo Paulo falando dele, né? O apóstolo Paulo esclarecendo que ele se assenta na casa de Deus como Deus, querendo parecer Deus. Então podemos tirar a conclusão que não é um intelectual do mundo, mas sim é alguém religioso. Se o anticristo
ele saiu do meio dos cristãos. Ele disse lá no princípio que ele é cheio do Espírito de Deus. Então que ele se tornou a casa de Deus e ele é o combatente contra Deus. Então volte às Escrituras, esteja lúcido, né, a sua mente, com a lucidez da palavra, para entender que quando Satanás foi enganar a Eva, ele não usou outras palavras a não ser o que Deus disse para Eva. Então leia lá em Gênesis, né, 3, 4, você vai ver, né, que a serpente disse para Eva, é assim que Deus disse. Então, ele usou o que Deus disse e disse para Eva que não era aquilo, não é assim. Aí que é a astúcia de Satanás. É dentro destas pequenas coisas que precisamos ser alertados, chamado a nossa atenção e estarmos atentos. Então, se a Bíblia nos oferece a condição, a maneira verdadeira para a redenção e o batismo em nome do Senhor Jesus, o perdão dos pecados está em seu nome, a salvação está no nome dele. Então não seja ludibriado por uma ilusão trinitária de 3 pessoas na divindade, e sendo que, usando então os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, olhando para dentro aqui, né, daquelas pessoas que se tornaram anticristo, nesse princípio, então, é o início da cavalgada de Satanás, desde lá até hoje, para manipular, enganar as pessoas. Ele começou como esse espírito saindo do meio dos cristãos, ele estava num cavalo branco. Então, ele saiu vitorioso para vencer, nos diz Apocalipse 6, versículos 1 e 2. Versículos 3 e 4, ele já está num cavalo vermelho, matando, porque ele ganhou força do Estado. Mas ele é religioso, é uma igreja. Então teve uma união com o Estado, começou a matar quem não aderia à sua doutrina, à sua igreja. E eles matavam, cuidando que estavam fazendo um serviço para Deus. Então você vê a religião de uma forma cristã, matando os cristãos, cuidando, estar fazendo um serviço a Deus. O Senhor Jesus disse que assim seria. Então, se você volta lá no princípio, quando tomamos a adoração de Abel e Caim, Caim não estava, em outras palavras, claramente fazendo um culto a Satanás. Não. Ele estava fazendo ao Senhor. Prova que ele estava fazendo um sacrifício ao Senhor, que a prova é que o Senhor não aceitou aquele sacrifício. Você compreende? Então pode ver que ambos estavam fazendo a oferta. Uma é aceita e a outra não aceita. Uma é verdadeira e a outra é falsa. A falsa Deus não aceita. Então, olhando para dentro das Escrituras, Satanás sempre utilizando das Escrituras. Então, Apocalipse 13, no verso 16, diz assim, falando da besta, e faz que a todos, quem? A besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas. Então você vê que ele traz uma marca. Então precisamos conhecer esta marca. A marca, o fundamento, que prova que você faz parte daquela organização religiosa, aquilo é imposto, enquanto que, na verdade, o batismo lhe é apresentado
e você tem o livre-arbítrio de escolher ou rejeitar. Então o Senhor Jesus diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas for batizado em um batismo correto. Então Paulo escreveu, também em Efésios, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, averiguando os dois alicerces, olhando os dois fundamentos, em qual deles você está edificado, em qual deles você está firmado, é aquele que é a rocha, que Cristo é a rocha, em que você pode reconhecê-lo, reconhecer a sua divindade, conhecê-lo como Paulo declarou, que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não é um dos senhores, ele não é segundo Senhor, é o Senhor. E quanto Senhor há, disse Moisés, para Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. O Senhor Jesus veio, utilizando a mesma escritura, a um só Senhor. Então não pode haver um Senhor, o eterno o Criador, o Pai, e haver um segundo, Senhor, que é o Filho. Não, Deus não aceita. Ele disse que ele é o único Senhor, não há outro. Então, ter conscientização desta deidade, desta manifestação divina, e assim, então, nos estabelecermos sobre o altar verdadeiro, o alicerce verdadeiro, que é em nome de Jesus Cristo. Se você examinar com carinho, com atenção, com a luz da fé, que é a revelação, você entenderá que o Senhor Jesus disse: fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Então, conhecer o Pai, saber que ele tem um nome, é Jeová, Yahvé, Yahusha. Eu não sei como você quer interpretar, mas ele trouxe um nome de redenção. Aquele que no princípio era o Verbo, que o Verbo estava com Deus e esse Verbo era Deus, ele se tornou homem, se tornou carne. E ele, Deus, o Eterno, disse ao anjo que aquele menino que ia nascer tinha que receber o nome de Jesus. Então, um nome humano. E depois de seu ministério, sua morte e ascensão, nós encontramos em Atos 2:36, que disse, que este Jesus que foi crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele se tornou o Senhor Jesus Cristo. Aquele corpo ressurreto, Deus habitou nele. Aquela união simples de corpo e espírito, como você o é, como eu sou, corpo e espírito, uma união. Quando o nosso espírito sai de nosso corpo, ele morre. Deus, o Espírito Eterno, criou um corpo. Aquele corpo morreu, foi o nosso sacrifício. Deus o ressuscitou. E Deus habitou nele, porquanto Paulo disse, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo aquilo que é o eterno, todo-poderoso, agora habita na onde? Naquele corpo. Portanto, ele é a imagem do Deus invisível. O Deus invisível não se vê, espírito, mas agora ele é esta imagem. Então, conhecê-lo, este corpo, este nome dado entre os homens para a nossa salvação e para o perdão dos nossos pecados. Este nome que é fundamento, alicerce da vida cristã. Edificados nele,
feitos por Ele, para o seu louvor, sua glória, edificados nele, chamados por Ele, então batizados em seu nome, cheios do teu Espírito Santo. Assim estamos fundamentados. Assim é Deus edificando a mim e a você casa espiritual. Então o apóstolo Pedro disse que cada um de nós somos uma pedra nesta construção, pedras vivas, neste edifício do Senhor. Que edifício? A sua igreja, os seus eleitos, os seus chamados. Então os eleitos, filhos, formam um só corpo. Um corpo, ele tem um espírito. Este espírito vivifica todo o corpo. Então, se o Espírito Santo está em mim, está em você, nós não podemos ter pensamentos contrários à palavra. Ele nos levará a crer em toda a palavra e nos revelará toda a palavra. Então, o anticristo é um sistema organizado pelo homem, com doutrinas humanas, usando o nome de Deus, usando a palavra de Deus. É isso que traz o engano sobre as pessoas. Então o Senhor Jesus disse que, se fosse possível, o espírito anticristo, ele enganaria a muitos, mas não seria possível. Então olhar para dentro das Escrituras, ser estabelecidos pela Escritura, estabelecidos pelo poder de Deus. Como o Senhor Jesus disse, né? Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. A vida eterna é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. É o Espírito que veio no Pentecostes. É aquele Espírito que o homem perdeu a conexão lá no Éden, quando ele pecou, ele separou-se do Espírito eterno. Então Deus trazendo, criando o corpo, nascendo de Maria, aquele menino que seria chamado Deus forte, príncipe da paz, conselheiro admirável, maravilhoso. E é maravilhoso, não é? Louvado seja Deus, porque Ele é maravilhoso. Então o menino que nasceu é Deus forte. Quem é o menino? Ele é Jesus Cristo. Então ele trouxe um nome enviado do céu para o perdão dos pecados. E é este nome que nós lhe fazemos claro, o nome do Senhor Jesus. Então a doutrina apostólica, edificados com prudência sobre a rocha. Quando vier a tempestade final, a prova final para a vida eterna, você não vai esmorecer, você está sobre a rocha. Enquanto que aos que estão na doutrina da Trindade, da besta, do anticristo, falso profeta, um batismo trinitário segundo as Escrituras, meu irmão, minha irmã, meu desejo não é ferir você, meu desejo é despertar você. Busque com carinho, com amor, com dedicação. Esta fé que você professa viva dentro do seu coração, que é a fé no Senhor Jesus, então creia na palavra dele e deixe ele te esclarecer. Não levante contenda, não fique irritado, examine a Escritura. É uma ordem do Senhor. Examinai. Elas têm vida eterna, mas é para os que creem. É para os que a tomam e a obedecem. E que assim Deus possa esclarecer em nossos corações. Em onde você está edificado? Como? Qual alicerce? Que Deus te traga graça e revelação. E que dentro de você, dentro do seu clamor, Deus possa estar respondendo a você com fogo eterno, queimando o seu coração por este amor divino.
e você amar o nome dele acima de tudo. O nome que cura, que salva, liberta, purifica, que perdoa os nossos pecados, e este nome que é vida eterna. Porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, e muito menos títulos. Então pense que a vida espiritual, ou alicerce, a pedra de fundamento, Jesus Cristo. Então a nossa vida espiritual, que começa quando arrependemos e somos batizados, deve ser no nome do Senhor Jesus. Que assim o Senhor continue te abençoando, multiplicando bênçãos, graças, curas, prosperidade espiritual, uma ascensão espiritual, uma subida, a saída do lado material, do lado religioso, encontrando o Senhor dentro de uma inspiração divina. Que Deus te abençoe. Você que, se porventura enviou um pedido de oração, não tenho visto aqui, que Deus te abençoe, no nome precioso do Senhor Jesus. O irmão Juninho vai fazer uma oração e estaremos encerrando a nossa live, O nosso abraço, irmão Erasmino, conectado conosco, também irmão Elísio, E porventura outros que estão aí no anonimato. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, Sim, Senhor. te agradecemos, Senhor, por esta live, por ter nos abençoado Sim, com a Tua Palavra, Glória a Deus. por ter esclarecido um pouco mais da Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, todas as pessoas que têm visto, ou todas as pessoas que terão acesso Sim, a essa Palavra. Aleluia. Que o Senhor possa iluminar, revelar Sim, meu Deus. aquilo que muitas das vezes não conseguem enxergar. Te damos graça por tudo. Te pedimos, ó Pai, um resto de sábado abençoado, um domingo abençoado, Sim, meu Deus. uma semana, se o Senhor permitir, abençoado. Glória a Deus. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo e te pedimos. Amém. 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 Graças a Deus. Louvado seja Deus. Se Deus nos permitir, irmãos, na quinta-feira, às 19 horas, 19h30, teremos a live outra vez, tá bem? Boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus.